chega nessa época, Jesus é lembrado, não é? Se lembra do Senhor Jesus, se lembra daquele bebezinho que nasceu lá naquela manjedoura, se olha aquela história tão bonita, mas o nascimento do Senhor Jesus teve um propósito. Jesus veio ao mundo por uma causa. Ele enfrentou alguma coisa muito séria, e nós precisamos, ao passar pelo Natal, ter em mente, de uma forma muito clara, qual é o propósito do Natal. E essa mensagem, ela precisa ficar clara. Nós vamos ouvir muitas mensagens, vamos ouvir falar muito sobre o Natal, mas hoje eu queria, de uma forma, fazer uma síntese de toda a trajetória do Senhor Jesus. Para isso nós vamos ler Filipenses. Você vai abrir comigo Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler aqui em Filipenses, Paulo falando com a igreja de Filipos. Paulo estava exortando aquela igreja, a igreja que precisava ouvir sobre a unidade, e Paulo vai falar, usando o exemplo máximo para nós, que é o exemplo do Senhor Jesus, para falar com aquela igreja sobre a necessidade da unidade. E Paulo deixa para nós esse compêndio teológico tão precioso sobre o Senhor Jesus, relatado aqui em Filipenses 2, versículos de 6 a 11, onde ele fala da humilhação do Senhor Jesus e da exaltação do Senhor Jesus. Ele fala do Senhor Jesus que deixa o céu e vem nascer naquela manjedoura, até o Jesus que vai na cruz, que é ressuscitado e exaltado pelo Pai. E é isso que eu quero hoje percorrer com você durante alguns minutos. Eu peço a sua atenção para você entender perfeitamente o que diz a palavra de Deus sobre o Senhor Jesus, quem Ele era. Vamos ler versículo 6 aqui da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Tem um slide do texto, mas se você quiser deixar aí que está maior. Diz assim a palavra de Deus: pois Ele, deixa na Bíblia mesmo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7: antes, a si mesmo se, o quê? Esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Um resumo geral do Senhor Jesus. Natal, a gente lembra aquela cena bonitinha daquele bebê na manjedoura, mas aqui Paulo faz um resumo geral do Senhor Jesus. O verso 6, e agora nós vamos fazer um estudo aqui expositivo, olhando versículo por versículo. O verso 6, Paulo começa a falar da humilhação do Senhor Jesus, e ele diz no versículo 6 assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo vai falando da humilhação do Senhor Jesus Cristo, Ele que voluntariamente abriu mão dos seus direitos lá nos céus e se fez o que? Homem. Jesus resolve abrir mão. Jesus, antes da sua encarnação como homem, antes do verbo se fez carne, que está lá no início do Evangelho de João, antes dessa humilhação, dessa encarnação do Senhor Jesus, Ele sempre foi coeterno, coigual a Deus, consubstancial com o Pai. Ele é Deus. Jesus, como diz lá em João 17,5, Jesus foi revestido de glória e majestade. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e as invisíveis, como Paulo relata lá em Colossenses 1,16. Ele sempre foi adorado pelos anjos, nas cortes celestiais. Esse é o Senhor Jesus, aquele que é Deus. E o verso 6 nos traz essa informação. Nós lemos: Ele subsistindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus. É importante, irmãos e amigos aqui, nós lembrarmos
Jesus Cristo, Ele é Deus. É importante nós sabermos da divindade de Cristo. Existem pessoas que às vezes pregam por aí que Jesus Cristo não é Deus. Muitas pessoas dizem por aí que Jesus Cristo foi um ser formado. Não, Ele subsistindo em forma de Deus. Essa palavra grega que Paulo usa aqui para falar de subsistindo, ela traz aquele que é essencialmente e não pode ser mudado. Essa palavra que Paulo usa aqui, subsistindo, fala de uma coisa que é imutável. Então Jesus é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Ele é imutável, descreve algo inalterável. Esse é o Senhor Jesus. E Paulo começa dizendo que Jesus Cristo, Ele é em forma de Deus, essencialmente Deus, inalteravelmente Deus, imutavelmente Deus. Mas esse Jesus, diz a Bíblia, Ele não pensou em si mesmo, Ele pensou nos outros. E esses outros, eu, você, Jesus pensou em nós. E o que Ele fez? Diz o versículo 6. Ele abriu mão da sua glória, desceu das alturas, abriu mão dos seus privilégios, e Ele desce dos céus, e Ele vem à terra. E aí acontece o que nós lembramos, que é o Natal. Ele nasceu, Ele deixou o céu, nós lemos no versículo 6. Ele subsistindo em forma de Deus, Ele não, diz aqui o verso 6, julgou ser igual a Deus, mas Ele faz o quê? Ele decide abrir mão, Ele decide deixar. Maravilhoso pensar nisso. O verso 7 ele vai dizendo assim: a si mesmo Ele se esvaziou. Olha o que diz o verso 7: assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele faz o quê? Ele deixa o céu, Ele deixa a glória, Ele deixa o trono e Ele se faz carne. Ele se faz carne, Ele se encarnou. Aquele que no seu estado pré-encarnado, enquanto estava no céu, nós lemos aqui, igual a Deus, a Bíblia diz, Ele esvaziou a si mesmo e Ele se fez homem. É precioso pensar o que Paulo está dizendo aqui em esvaziou. Eu fui olhar o original grego que Paulo usa aqui para falar do esvaziou. Paulo usa uma expressão muito gráfica aqui. Paulo fala como você tirar algo de um recipiente. É como você pegar um copo cheio e você jogar fora toda a água daquele copo e deixar ele um copo vazio. Essa é a expressão que Paulo usa aqui para falar. Ele esvaziou-se, ele deixou aquela glória e ele agora se faz carne e ele nasceu aqui como um bebezinho, como um homem. Ele era plenamente homem quando estava aqui, embora continuasse sendo plenamente Deus, mas ele deixa a sua glória e ele se faz homem. E é importante dizer do que Cristo se esvaziou. Cristo, quando nasceu aqui, Ele não deixou de ser Deus. Jesus continuou sendo Deus, mas Ele se fez completamente homem. A única diferença, sem pecado. Mas Ele agora é totalmente homem. Ele continua sendo o Filho de Deus. Ele renuncia aquele ambiente de glória e Ele vem se humilhar aqui na terra. Meus amados, Jesus não era parte homem e parte Deus. Jesus era completamente homem e completamente Deus ao mesmo tempo. As pessoas antes de Jesus vir ao mundo só podiam conhecer Deus parcialmente. Antes de Jesus se fazer carne, as pessoas não podiam ver, elas não podiam conhecer, até porque os seus pecados, os nossos pecados, diz a Bíblia, que cria uma separação entre nós e Deus. Jesus então se faz carne, Ele vem a este mundo, e quando Jesus nasce aqui, agora Ele se torna o quê? Visível. Agora Jesus se torna tangível, as pessoas podiam tocar nele. Cristo é a perfeita expressão de Deus em forma humana, e Jesus vem a essa terra. Nele aqui habita corporalmente toda a plenitude, a divindade de Cristo, embora em corpo agora de homem. Esse é o Jesus que nós lembramos do Natal. Jesus que estava agora como homem, limitado a tempo e a lugar. Jesus, enquanto estava aqui no mundo,
ele precisava ir de uma cidade para outra, ele ia que jeito? Andando, ele ia animal. Como Deus, nós sabemos, um dos atributos de Deus é a onipresença. Ele está em todo lugar. Jesus, enquanto homem, agora ele estava limitado a tempo, limitado a lugar. Contudo, ele era Deus, tornou-se humano, abriu mão da glória, dos seus direitos, Paulo fala, para vir este mundo. E ele veio para fazer o quê? O verso 7 ainda diz: ele a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de quê? Servo. Jesus, o Jesus que nós vemos nascer no Natal, ele veio, ele se esvaziou da sua glória e ele veio para servir. É maravilhoso pensar, esse Senhor, ele veio para servir. O Filho de Deus, quando nasceu nesse mundo, ele não nasceu num palácio. Ele, quando nasceu nesse mundo, ele não nasceu num berço de ouro. Jesus, quando veio a este mundo, ele não veio em uma família rica. Ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz. Ele veio a este mundo e ele mesmo disse em Marcos 10:45, ele veio para servir e não para ser servido. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, que Deus amou a nós, o amor de Deus, ele não é um amor abstrato, apenas de palavra, mas é um amor provado. Deus prova o seu amor para conosco, não é? Pelo fato de nós sermos amados e salvos por Deus, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus por nós, que nós podemos observar no nascimento do Senhor Jesus, é aquele amor que leva ele a assumir essa forma de servo. Jesus não fingiu ser servo. Jesus, ele desempenhou, ele viveu, ele serviu. A gente lembra Jesus dando aquele exemplo, quando os discípulos estavam naquela casa e discutindo ali quem era o maior, quem era o melhor. O que Jesus fez? Jesus pega uma bacia, uma toalha e foi fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele prova, ele diz: olha, eu vim para servir. Jesus tinha uma razão, tinha um propósito. Ele se fez homem, assumindo forma de servo, a semelhança de homem, diz o versículo 7. Eu estava pensando aqui, o que Paulo queria dizer quando ele disse que Cristo tornou-se semelhança de homens? Ele está dizendo, Jesus foi reconhecido em figura humana. As pessoas olhavam para Cristo e não viam diferença nele, fisicamente falando. A Bíblia diz, e o profeta Isaías diz, que olhávamos nós para ele e não víamos beleza, não via formosura. Jesus, no meio dos outros, ele era um homem. As pessoas olhavam para Jesus e viam ele como um homem comum, uma pessoa normal. Aquele que era em forma de Deus agora, que era igual a Deus por toda a eternidade, em um momento particular da história. Jesus se torna agora um homem. Ele nasce como um bebê, ele cresce lá na carpintaria, se torna um adolescente, um jovem, um homem como um homem qualquer. As pessoas olhavam para Cristo, e eu estava pensando, meus amados irmãos, eles reconheciam a humanidade de Cristo. Qualquer um que olhava falava, mas ele é um homem, mas ele era um homem. E eles conseguiam ver a humanidade de Cristo, mas eles não conseguiam perceber a sua humanidade impecável. Eles não reconheciam a sua humanidade divina. Eles tiveram dificuldade em reconhecer Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Olhavam para ele e viam ele como homem. E nós vemos aqui Isaías 53 na ceia agora mesmo. E aí o profeta Isaías diz: ele era desprezado, o mais rejeitado de todos os homens. Eles olhavam para Jesus, mas não viam Jesus como Messias. Eles viam que havia um homem ali. E sabe qual é o grande problema do Natal? É olhar para Cristo e ver apenas um bebê. É olhar para as festas do Natal e ver apenas um nascimento que marcou a história da humanidade. É olhar para essa fase da história e dizer: nasceu Jesus que marcou o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não enxergá-lo como o Senhor e o Salvador. Não enxergar a obra, o motivo, a razão pela qual ele veio aqui. E esse é o motivo de hoje à noite estarmos aqui, para lembrar que ele veio, se fez homem, se humilhou. E olha o versículo 8, o que diz aí? Versículo 8 de Filipenses 2: a si mesmo se, o quê?
humilhou. E segue o versículo dizendo: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele veio, se humilhou e se sacrificou. Lembra que eu disse que Jesus veio servir? Jesus veio para servir, mas ele não veio servir apenas de palavra. O que Jesus veio fazer foi prático. Eu estava falando esses dias, servir tem custo, tem preço. A gente vive num mundo onde as pessoas estão dispostas muitas vezes a servir, não é? Você fala que precisa de alguma coisa, muitas pessoas dizem: que bom, vamos fazer, estamos juntos, vamos participar. O servir muitas vezes ele empolga, mas o problema é que o servir traz consigo um preço, um custo. E quando muitas pessoas descobrem que servir tem um custo, muitos desistem de servir. As pessoas hoje, os dias que nós vivemos, as pessoas elas são muitas vezes egoístas, elas se tornam o centro de tudo. E ela quer às vezes servir, mas não abrir mão de nada. Ela não quer dedicar o seu tempo, seu esforço, os seus bens, tudo que tem para poder servir. Ela quer servir para ficar bom na fita. O servir demanda esforço, o servir demanda a força, trabalho, dedicação, empenho. E esse é o servir. E esse servir muitas vezes ele impacta na nossa vida enquanto cristãos e falando nós como igreja. Quantos de nós falamos que servimos, estamos dispostos a servir, mas quantos têm coragem de abrir mão do seu tempo, das suas vontades, das suas prioridades, para dedicar-se de fato à obra do Senhor? Muitos não fazem. Por quê? Porque servir demanda custo. Servir a Deus, muitos dizem que querem servir a Deus. A gente vai servir a Deus, estamos servindo a Deus. Mas servir a Deus, Jesus falou: tome a sua cruz e siga-me. Servir a Deus demanda esforço, demanda custo, demanda trabalho, não é fácil. E é por isso que muitos desistem na hora de servir a Deus. Agora Jesus, ele veio para servir, e ele serviu, pagou o preço, e o preço do servir foi a cruz. Ele esvaziou-se, se humilhou quando fez homem, depois desce um degrau a mais na escala de humilhação, ele desce até as profundezas da humilhação, indo àquela cruz, a morte de cruz. Pelo seu sacrifício, pela morte da cruz de Cristo Jesus, ele transforma esse momento horrível no símbolo mais glorioso do cristianismo. Meus amados, a época é o Natal, agora lembramos do nascimento, mas a cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, desde Gênesis, ela aponta para a cruz de Cristo. Toda a Bíblia aponta para a cruz. Se você olhar no Novo Testamento, nós temos, olha só, o Novo Testamento, 2/5 do Evangelho de João, de Mateus, são dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. 2/5 do Evangelho de Mateus. Mais de 3/5 do Evangelho de Marcos é dedicado somente à última semana de Jesus, quando ele ia para a cruz. 1/3 do Evangelho de Lucas fala da última semana, e quase a metade do Evangelho de João fala da última semana de Jesus. E eu peguei só os evangelhos para você ver que o mais importante de toda a história bíblica aponta para a cruz de Cristo. Então, se a obra da cruz de Cristo não tem valor ainda para a sua vida, preste atenção, porque o mais importante, o objetivo de todas as Escrituras é apontar para a obra da cruz. O apóstolo João, ele fala da crucificação como uma hora vital pela qual Cristo veio ao mundo, onde o seu ministério foi exercido. Olha essas referências que está aí, nós não vamos ler João 2:4, João 7:30, João 8:20, João 12:23, João 12:27, João 13:1, João 17:1, todas essas referências apontando para a cruz, para Cristo, para a obra da nossa redenção. Ele morreu para remover o nosso pecado, ele veio para satisfazer a justiça de Deus, ele veio para revelar o amor de Deus. Lá na cruz do Calvário, Jesus tinha aqui algumas características descritas. Lembra bem, estamos falando do nascimento do Senhor, mas saiba o propósito do nascimento de Jesus. A cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, Jesus suporta uma morte doloridíssima. Lá na cruz do Calvário, ele suportou um dos piores tipos de morte já existente.
Na cruz do Calvário, ele enfrenta aquela morte que era aplicada a escravos, delinquentes, a bandidos, a criminosos. Existia um adágio popular da época que dizia que a pessoa crucificada, ela morria 1000 vezes. Ela enfrentava 1000 mortes, porque a morte na cruz era algo terrível. A pessoa pregada na cruz, ela não morria de repente, ela ia morrendo lentamente. Muitos dos crucificados ficavam dias pregados na cruz. Muitos daqueles crucificados iam morrendo lentamente, com câimbras, com asfixia, porque o peso era tão grande que ele não suportava e comprimia os seus pulmões e iam ficando asfixiados. Eram dores atrozes, e Jesus suporta tudo isso. Aquele pior tipo de morte ali na cruz do Calvário. Aquele que era Deus se faz homem, e lá na cruz do Calvário morre assim. Era uma morte ultrajante. A morte da cruz não era simplesmente uma morte qualquer, mas a pessoa era açoitada, ultrajada, humilhada, cuspida, maltratada, e depois era obrigada a carregar a cruz pelas ruas da cidade até o lugar da crucificação, e lá ser morto debaixo de escárnio, de zombaria de toda aquela multidão que cercava aquele momento. Jesus suportou aquela obra da cruz por você, por mim, unicamente por amor. A cruz de Cristo nos traz uma outra lembrança, e a Bíblia nos diz: a pessoa crucificada na cruz, ela era considerada maldita. Era maldito aquele que era pendurado em uma cruz. Jesus se fez maldição por sua culpa, por minha culpa. A época é o Natal, mas o Natal aponta para a cruz, aponta para o sofrimento do Senhor. E eu estava pensando, meus amados, quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, aconteceu uma batalha espiritual que não pôde ser vista. Satanás, as suas hostes, zombando, assaltando Cristo dependurado ali na cruz. Em volta dele, os homens, isso já é registrado na Bíblia, os homens escarneciam, zombavam dele na cruz do Calvário. E ainda para completar a dor do Senhor Jesus, como se não bastasse a Satanás com seus demônios, como se não bastasse as pessoas zombando, a Bíblia nos diz ainda que Deus cobria com um manto de trevas o Senhor Jesus ali na cruz, a ponto do Senhor Jesus olhar e dizer: Deus meu, por que me abandonaste, me desamparastes? Cristo desceu ao mais baixo nível de humilhação e sofrimento. E essa mensagem precisa ser lembrada no Natal. Natal não é o bom velhinho, Natal não é só trocar presente, Natal não é só olhar aquele bebezinho bonito na manjedoura, é lembrar que ali estava aquele que esvaziou-se, que veio a este mundo, mas que veio para sofrer e enfrentou o maior sofrimento possível, movido unicamente por amor. Amor a você, amor a mim. O Natal nos traz essa lembrança. Mas sabe, quando nós olhamos para a cruz, nós não olhamos apenas na perspectiva do sofrimento. A questão maior, e eu quero olhar com você ainda, é por que Jesus morreu? Por que Jesus foi à cruz? Será que foi a traição de Judas, aquele beijo ganancioso de Judas ali que vendendo? Será que foi porque Judas traiu Jesus? Será que foi por isso que ele foi à cruz? Será que Jesus foi à cruz por causa da inveja? Não, ele foi à cruz porque o Pai o entregou, porque ele a si mesmo se deu por amor, para pagar o preço dos nossos pecados. A cruz foi por mim e por você, foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi ali à cruz. Ouça o que eu vou te dizer: nós o crucificamos, nós estávamos lá embaixo do Calvário como plateia. Nós somos agentes da crucificação de Jesus. Não ignore esse fato. Isso é uma realidade. Nós somos parte, somos culpados pela morte de Jesus na cruz do Calvário.
A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus, é a maior expressão e a mais intensa. Eu estava observando, e falamos ontem no curso de teologia, a cruz de Cristo mostra a ira de Deus, a grandeza da ira de Deus sobre o pecado. O pecado é coisa séria. A pessoa que vive no pecado está brincando com coisa séria. O pecado é sério. O pecado é horrenda coisa aos olhos de Deus. Se o homem bem pensasse o que é pecado, se o homem bem lembrasse da santa justiça de Deus, que exige punição pelo pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é uma morte eterna, é uma condenação eterna. Então Deus, movido por um incompreensível amor que Ele tem por nós, Ele pune o nosso pecado em quem? No seu próprio Filho, no Senhor Jesus, por nós. Lá na cruz do Calvário, Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, por amor a nós. Na cruz Jesus foi desamparado, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparastes? A resposta foi, eu te desamparei, Jesus, para que eu possa amparar o Paulo. Eu te desamparei, para que eu possa amparar o José, o João, a Maria, para que possa amparar você. Jesus não desceu da cruz, para que eu e você pudéssemos subir aos céus. Jesus, Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser benditos de Deus. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a obra de Jesus na cruz. Quando a gente pensa na cruz de Cristo, eu confesso, meus irmãos, e isso fala muito no meu coração, em pensar tudo aquilo que Cristo fez por mim, e o que é que eu estou fazendo por Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez por você, o que é que você está fazendo por Cristo? E o homem que ignora a cruz, ignora o fato do sofrimento, ignora a demonstração de amor, não dá valor para isso, não obedece aquilo que Deus estabeleceu, ainda um dia vai querer chegar diante de Deus e querer entrar nos céus, e não vai poder entrar nos céus. Não é porque Deus é mau, mas é porque Deus age com justiça. Jesus já pagou o preço. E Ele diz agora, aquele que crê, aquele que recebe, aquele que aceita, ele recebe a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, e ele desfruta de uma vida nova, do direito de estar nos céus com Deus para todo sempre. A época é o nascimento, mas o Natal nos traz a mensagem de um Jesus que se humilhou, que veio para servir e morreu naquela cruz. Mas eu vou terminar agora com os versículos finais, que eu acho que é uma parte maravilhosa aqui também nesse texto. A partir do versículo 9, entra uma nova fase na história de Jesus. Ele se humilhou, morreu, mas a partir do versículo 9 fala da exaltação do Senhor Jesus. Olha o verso 9. Pelo que também Deus o quê? O exaltou. Mas não somente o exaltou, mas o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira. Apóstolo Paulo sai então da humilhação para aquilo que Deus fez por ele. O Senhor Jesus, Ele foi exaltado. Meus amados irmãos, entendam uma coisa: o caminho da exaltação passa pelo caminho da humilhação. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que é humilhado, que se humilha, ele vai ser o quê? Exaltado. O caminho da exaltação passa pela humilhação. O caminho da coroação passa pela cruz. Deus exalta aqueles que se humilham, e foi por causa do sofrimento e morte que essa recompensa de Deus o exaltar foi concedida ao Senhor Jesus. E aí está um problema: muitas pessoas não querem se humilhar aos pés de Cristo. Aí está o problema, que muitos não querem chegar e dizer: eu preciso, eu reconheço, eu sou um pecador, eu preciso do perdão, eu quero a salvação. Muitos não estão dispostos a pagar o preço para seguir a Cristo. Muitos não estão dispostos a andar no caminho estreito que conduz para a vida. E a exaltação vem após a humilhação de pagar o preço.
Deus o exaltou. Deus não deixou o Senhor Jesus na sepultura, mas levantou da morte e levou ele de volta e glorificou ele. Mateus 28:18 nos diz que Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra para o Senhor Jesus. Deus agora deu autoridade para Jesus julgar, João 5:27. Fez ele Senhor de mortos e de vivos, Romanos 14:9. Fez ele assentar à destra, acima de todo principado e potestade, constituindo cabeça de toda a igreja, Efésios 1, versículo 20 a 22. Deus o exaltou sobremaneira. A gente poderia dizer, se pegar essa palavra do original que Paulo escreveu aqui, fala, é a única vez que essa palavra aparece em toda a Bíblia é aqui, ela não aparece em outro lugar. Essa palavra que Paulo usa aqui, ele foi super exaltado, ele transcendeu toda a glória, ele está acima de tudo. A gente poderia dizer assim, que se os salvos vão para o céu, Jesus está acima da glória do céu, dos mais altos céus. Ele foi exaltado acima de todas as coisas. E o verso 10 ainda diz algo extremamente importante. Eu vou terminar lembrando isso aqui. Olha o que diz a parte final do verso 10. Para que ao nome de Jesus aconteça o quê? Se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho. Olha só o que Deus fez com o Senhor Jesus. Exaltou. E diante da exaltação dele, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E ainda diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa declaração vai ser feita por toda a terra: Jesus Cristo é Senhor. Esse é o slogan da igreja hoje. Esse é o slogan da igreja no mundo. Declara: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Mas chegará um tempo em que todo o universo, toda a igreja vão ter um reconhecimento único, comum, dizendo: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Chegará um momento, e diz aqui, diante desse nome, todo joelho vai se dobrar. Quando fala do céu, na terra, embaixo da terra, está falando dos salvos, fala de quem está na terra e fala de quem está no inferno. Fala de tudo. Todo joelho vai se curvar diante do nome de Jesus. No céu, os anjos, os remidos. Na terra, os homens. E debaixo da terra, os demônios e aqueles que estão condenados. Todos vão dizer: Jesus Cristo é Senhor. Todos vão declarar. Agora tem uma diferença na entonação disso aí. Os salmos, quem já tem Cristo como Salvador, vai dizer com alegria, com entusiasmo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Entusiasmo, alegria, porque reconhecem. Mas os que não quiseram, os que não receberam Cristo como Salvador, vão declarar isso com dor, com lamento: Jesus Cristo era o Senhor e Ele não quis. Porque essa declaração não vai ser mais para salvação. Essa declaração vai ser um grito de lamento, um reconhecimento tardio do que poderia ter feito enquanto estava aqui na terra, um reconhecimento tardio daquilo que não fez enquanto Deus deu oportunidade, mas vai ter que dobrar e dizer: Jesus Cristo é Senhor. Querendo ou não querendo, hoje homens e mulheres que ouvem mensagem como essa, que têm oportunidade como você tem hoje à noite, de declarar aí de forma verdadeira: Jesus Cristo é o Senhor, e não quer, pessoas que não quiseram, vão declarar, querendo ou não querendo, seja o homem mais duro, seja aquele que se diz ateu, aquele que diz que isso é mentira, que não acredita nisso, todos vão dizer: Jesus Cristo é Senhor. Jesus coroado no dia da ascensão, Jesus exaltado, mas muitos não querem, muitos negam isso.
Milhões e milhões de pessoas negam esse fato, não reconhecem a obra de Jesus na cruz do Calvário, não recebem Ele como Salvador, mas naquele dia vai se dobrar e toda língua vai confessar, mas nem todos serão salvos, porque a oportunidade de salvação já vai ter passado. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de você declarar, hoje é dia de você dizer: Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Hoje é dia de você fazer isso. Até aqueles que zombam vão ter que se prostrar diante dele. Esse momento em que o Senhor vai vir. Quando a gente fala Jesus Cristo é Senhor, a Bíblia diz em Romanos 10:9, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, ele é o quê? Salvo. Aquele que crê no coração, que acredita de verdade, e ele abre a boca e fala: Jesus é Senhor, Ele é o Senhor, esse é salvo. Mas não é falar por falar, mas é falar crendo. O propósito da cruz, o propósito do esvaziar a glória, descer à terra, se humilhar, o propósito era a nossa salvação, e o Senhor o exaltou sobremaneira. Um propósito que Deus estabeleceu. O nome de Cristo Jesus é aquele ao qual nós damos glória. O Jesus que nós anunciamos aqui tem um nome que está acima de todo nome. Deus o exaltou sobremaneira. Dando uma pesquisadinha rápida do que a Bíblia diz sobre Jesus, aquele Jesus que você vai ver falar do nascimento dele naquela manjedoura, ele foi exaltado, e a Bíblia diz que ele é Jesus Cristo, é o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A Bíblia diz: Ele é o ancião de dias, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus conosco, aquele que era, que é, que há de vir. Ele é chamado o pastor da porta das ovelhas, o bom pastor, o grande pastor, o bispo das nossas almas. A Bíblia fala do Senhor Jesus como o cordeiro sem defeito, sem mácula, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele é a palavra, a luz do mundo, a luz da vida, a árvore da vida, a palavra da vida, o pão que desceu do céu, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a rocha, é o noivo, é a sabedoria de Deus, é o nosso Redentor. Ele é o cabeça de todas as coisas, o amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Estas são algumas descrições que a Bíblia fala do Senhor Jesus. Todos esses títulos falados aqui, é a Bíblia quem traz ele. Esse é o Jesus que a gente vê nascer lá na manjedoura, que esvaziou, se humilhou, foi à cruz, mas foi exaltado, e diante desse nome, todo joelho vai se dobrar e confessar: Jesus Cristo é Senhor. De tudo isso, o que é Jesus para você? O que Jesus é para você? Jesus já é o Senhor da sua vida? De tudo isso que nós lemos aqui, você hoje declara Jesus como seu Salvador, confessando com a sua língua, com a sua boca? Não espere para você fazer essa confissão no dia que for tarde demais. Não espere. Hoje, confesse Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar. Confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Aproveita a oportunidade hoje. Faça o que já milhões de pessoas têm feito. Declare com alegria, com entusiasmo: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar junto isso? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos falar juntos isso aí desde o começo? Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Mas não fala isso só da boca para fora, fala isso crendo no seu coração. Jesus, o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador.
Talvez você nunca fez essa declaração crendo nisso. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Aproveita hoje, declara isso, confessando os seus pecados a Ele, dizendo: Senhor, eu sou um pecador e eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. Fala com Deus, não perca a oportunidade. Jesus atrai os homens para si, para poder levá-los a Deus. E hoje você está aqui porque o Senhor quer salvar você. Fala com Deus aí, aproveite essa oportunidade.